Boa noite, pessoal. O nosso tema de hoje são os contos de fadas. Nossa equipe é formada por Ingrid, Juliana, Misleide, Mirla e Rebeca. Era uma vez. Assim começam muitos contos de fadas. Esse enredo é dito desde os tempos mais remotos, exercendo um grande encanto e deslumbramento a quem o escutava. Os primeiros contos não eram de fadas, e muito menos para crianças. Estes eram feitos para os adultos, com o intuito de distraí-los. Os contos de fadas na versão infantil, que é o que conhecemos hoje, nasceram na França por volta do século XVII, porém sua popularização só se deu no século XIX. A figura lúdica e fantasiosa que veio para amenizar aquelas histórias que eram polêmicas e controversas. A intenção agora era despertar, provocar e estimular o mundo infantil, levá-los ao interesse pela leitura. Os contos de fadas auxiliam na formação da personalidade, uma vez que cada personagem apresentado surge a capacidade de se identificar o real, o imaginário. Diante de pesquisas bibliográficas, chega-se à conclusão que os contos de fadas podem sim contribuir na formação da personalidade das crianças, no que se refere à moral, superação de pequenos conflitos e no desenvolvimento psíquico, afetivo e social. Linguagem simbólica. A linguagem simbólica de cada conto permite que a psique se manifeste. Esse simbolismo, de maneira instintiva, fornece energias com conteúdo cheio de significados, revivendo através de sua leitura conteúdos inconscientes, possibilitando sua assimilação e integração na consciência, apontando o caminho para a resolução de conflitos. Ao se identificar com o conto, o sujeito percebe que seu problema não é único e já foi resolvido de diversas formas ao longo da história da humanidade. Dessa forma, tende a diminuir a pretensão do ego, tornando-se um indivíduo mais humilde e aberto às respostas do consciente, levando a um entendimento de seu conflito. Os contos, assim como os mitos, oferecem um modelo para a vida, um modelo vivificador e encorajador, que permanece no inconsciente, contendo todas as possibilidades positivas da vida. Gonçalves diz que através da linguagem simbólica da história, que a criança estabelece uma ponte de significação do mundo exterior para o seu mundo interior. É esta linguagem que fascina a criança e torna possível a apreensão do conteúdo simbólico do conto. Estruturas dos contos de fada. O conto é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, é necessário uma introdução, desenvolvimento e conclusão da história. O narrador. Normalmente, o conto de fada é narrado em terceira pessoa, isto é, quem conta a história não participa dela. Os lugares que mais aparecem nos contos de fadas são florestas, bosques, reinos, pequenos vilarejos. E também tem o tempo, que revela o momento em que tudo acontece, e que pode ser classificado em cronológico e psicológico. Em seguida, eu falarei um pouco sobre as unidades básicas dos contos populares. Vladimir Prop foi um pesquisador russo que demonstrou, através dos seus estudos, os componentes básicos do enredo dos contos populares. Prop, ele identificou 31 funções, mas nem sempre essas funções aparecem nos contos de fada. A estrutura básica ela se constitui em torno de um núcleo simples. Vejamos, a situação inicial. A narrativa geralmente começa com era uma vez, há muitos e muitos anos, mostrando que a história se passa longe do mundo real. Os personagens estão felizes e têm uma vida tranquila. Logo em seguida, acontece a complicação ou conflito, que seria o surgimento de algum problema. Pode ser a morte de algum ente querido, ou então alguma princesa que é raptada e colocada em alguma torre, ou então alguma bruxa que aparece para envenenar alguma personagem. Esse é o problema. O desenvolvimento, o herói ou o príncipe, ele sai em busca da solução do problema. No decorrer do conto, ele geralmente tem que ser submetido a algum tipo de prova. E eles sempre contam com a ajuda de algum ser mágico, né? Uma fada madrinha ou então algum objeto mágico que vai ajudar ele a cumprir essa missão. Cumprindo essa missão, os malfeitores são punidos. Aí vem o desfecho ao final, que é o momento em que a estabilidade do início do conto ela é restaurada. A princesa geralmente se casa com o príncipe que a salvou e vivem felizes para sempre. Boa noite, eu me chamo Ingrid e vou falar sobre os elementos do contos de fadas, ou seja, os personagens básicos que geralmente aparecem em todos os contos, que são o agressor.
é aquele que executa a maldade, ou seja, o vilão da história. O doador é aquele que doa sua magia, ou aquele personagem que ajuda ao herói, de alguma forma doando sua magia ou outros elementos básicos. E também é dito como a fada madrinha, né? E tem o auxiliar, que ajuda o herói, seu amigo que está ao seu lado, para que ele venha alcançar o objetivo da história. Tem a princesa e sua família, que são personagens importantes, do qual a história gira ao redor. Além disso, também tem o mandatário, o que pratica o crime, a maldade, ou seja, é mandado pelo vilão. Porque em todas as histórias, contos, existe o vilão e ele tem um plano a executar. Mas para que ele venha executar esse plano, ele sempre tem a ajuda de outra pessoa que coloca em prática, porque o vilão tem um plano e tem outra pessoa que ajuda a colocar em prática. Então, é dito como um mandatário. Além disso, também tem um herói, que é o personagem que vai restabelecer a situação inicial da paz da história. E o falso herói, o que se tenta passar pelo herói para trazer conflito na história. Há também presença de elementos mágicos fantasiosos, que ajuda a fazer com que a história tenha um certo conteúdo bem imaginário. A presença de seres mágicos são fundamentais neste processo, pois ajudam no contexto da história, como as fadas, que são elementos mágicos, que são seres mágicos, feiticeiras que ajudam também nesse contexto, onde ela usa seus feitiços para poder ajudar, seja o lado bom ou ruim, animais com característica humana, que são aqueles animais que são metade humano, metade humano e animal, E objetos que voam, que ajudam nesse processo, como tem muitas histórias, como a história de Aladim, que tem um tapete que voa, Como, por exemplo, todos esses seres são muito importantes na história, pois ajudam ao herói a alcançar os seus objetivos, que é o fim da história num contexto bom. Boa noite! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre os tipos de contos e alguns autores que foi determinante nas divulgações dos contos de fadas conhecidos até hoje. De acordo com o sistema de classificação literária de Arne Thompson, os contos de fadas foram classificados em 4 grupos maiores. O conto de animais, que é o lobo e a raposa, que são aqueles contos em que os animais têm algum destaque. O conto de contos de fadas, que engloba os contos de fadas mais típicos dos gêneros, como, por exemplo, a Cinderela, as facécias e anedotas, que são, por exemplo, facécias sobre os Simplórios, João Consorte, Frederico e Catarina, e outros tipos não classificados nos demais citados. Agora eu vou falar com vocês sobre alguns autores que divulgaram os contos até hoje são conhecidos. Perrault. A história era baseada em narrações populares e adaptava-se às cortes francesas da época, censurando detalhes da cultura pagã e da sexualidade humana. A violência presente nos contos de Perrault concede espaço ao humanismo, que de forma delicada prepassa as histórias escritas pelos irmãos Grimm, que eu vou citar mais na frente, preconizando a solidariedade e o amor ao próximo. Perrault tinha suas histórias sobre fadas, figuras humildes como lenhadores, serviçais, aldeões, damas e cavaleiros, paisagens francesas, suas campinas, a atmosfera desse lugar. Conto da Mamãe Gansa, como por exemplo, que é uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho, onde no final o lobo sai em vantagem, e outros contos também que Perrault divulgou e escreveu. A Bela Adormecida, a Barba Azul, Gato de Botas, As Fadas, Cinderela, O Pequeno Polegar, Jacob Grimm e William Grimm, conhecido como os Irmãos Grimm. Eles escreveram 210 histórias em 3 volumes para crianças e adultos. Seus contos são povoados por madrastas malvadas, príncipes encantados, casas de chocolate, bruxas perversas,
feras, entre outros personagens singulares. Os contos de Grimm traduzem histórias de lendas e fábulas populares que os irmãos ouviram por aquele país. A diferença de Perrault é que eles registram essas histórias nas versões originais, sem adaptações, e a lição de moral é explícita. Hans Christian Andersen, considerados por muitos como o pai da literatura infantil. Andersen utilizou o sofrimento observado nas crianças menos favorecidas e pobres para rechear seu conto. Suas histórias assumiram a estrutura de crônicas tristes, muitas vezes com conteúdos extraídos de seu próprio cotidiano. Alguns dos contos foram Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Imperador. Aproximadamente foram 156 contos escritos por ele. Andersen criou uma narrativa destinada para esse público sofredor, fortemente influenciado pelas histórias narradas por seu pai, um humilde sapateiro. Andersen utilizou o sofrimento observado nas crianças menos favorecidas e pobres para rechear seus contos. A literatura assinala 3 importantes vértices que tornaram a obra de Andersen inédita: a criança retratada por meio dos personagens, brinquedos que ganham vida e histórias nas quais o papel principal é ocupado por uma criança. Como, por exemplo, O Patinho Feio. A criança expressa os seus sofrimentos e temores dentro dessa obra, na sua representação mais significativa. Alguns autores aludem esse conto em especial como sendo um retrato da vida do escritor e seu difícil percurso. O conto Soldadinho de Chumbo traz a animação de objetos como brinquedos, caracterizando a impotência dos pequenos, cheios de desejos, porém não escutados e não compreendidos. Ele traz a criança como protagonista, é o que acontece no conto A Roupa Nova do Imperador, além de delegar a uma criança a importante tarefa de alertar o imperador sobre a falta das vestes deles. Em seu conto, Andersen encontramos também sereias, fadas e animais fantásticos. Ao longo da obra é possível perceber os valores morais sutilmente embutidos na história, assim como a ausência de jargões como "e foram felizes para sempre", que não existe no caso dos contos de Andersen. Outros autores foi Lewis Carroll, ator de Alice nos Países das Maravilhas e De Outro Lado do Espelho, Carlo Collodi, que em 1881 escreveu Pinóquio, James Berry, descrevendo as aventuras do levado Peter Pan. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.